Amados irmãos, hoje nós já estamos na terceira-feira da nona semana depois de Pentecostes. E assim a liturgia vai nos ajudando a nós aprofundarmos mais no mistério de Cristo, nos mistérios da salvação, que muitas vezes nós não temos a oportunidade de fazê-lo no nosso dia a dia. Por isso a importância da missa cotidiana, onde nós, dentro da homilia, podemos nos catequizarmos, pois é nesse momento em que a Igreja nos ensina quais são os verdadeiros mistérios de Cristo. Nessa primeira leitura que nós fizemos, é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Diz o seguinte, a primeira leitura: Irmãos, não cobicemos coisas más, como fizeram os nossos pais no deserto. Não vos façais idólatras, como alguns deles, de quem está escrito: o povo sentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se para se divertir. Essa exortação de São Paulo se refere àquele episódio lá no deserto, quando os hebreus saíram do Egito. E eles, seguindo as orientações de Moisés, dirigiram ao Mar Vermelho. E ao atravessarem o Mar Vermelho, ingressaram na terra desértica, próxima em direção a Canaã. E lá ficaram 40 anos andando pelo deserto, errantes, como castigo que Deus impôs a ele pela contumácia na incredulidade que eles tinham na palavra do seu profeta Moisés. Eles foram desobedientes, eles duvidaram. E Deus, no seu plano de amor, de entregar uma terra prometida àquele povo, esse povo simplesmente desdenhou de Deus, zombou de Deus, ofendeu o profeta Moisés e seu irmão Arão, que era o sumo sacerdote instituído pelo próprio Deus. E eles lá aproveitavam aquele período de 40 anos, eles comiam, bebiam e se divertiam. Continua o apóstolo relatando: nem nos demos a impurezas, como alguns deles, de que morreram no dia 23.000. Veja, mesmo o povo, vendo todos aqueles prodígios, como a coluna de fogo durante a noite, a coluna de fumaça durante o dia, mesmo vendo as 10 pragas do Egito, mesmo atravessando de forma prodigiosa e miraculosa aquele Mar Vermelho, cuja tradução certa seria Mar dos Juncos. Não existe a palavra vermelho no texto hebraico referente a esse mar. Mas eles atravessaram aquele mar de forma prodigiosa, em que Deus separou, em forma de 2 grandes muralhas de água, e atravessaram a pé enxuto, mesmo com todos esses prodígios, com as águas que brotavam das rochas, com o maná que caía do céu, com as codornizes que vinham saciar a fome daquele povo, mesmo com todos os prodígios que Deus fazia diante daquele povo, mesmo assim, eles caíram na idolatria. O que consistia na idolatria? Consistia justamente na atitude de se voltarem contra Deus. Nós conhecemos aquele episódio em que Abiram, com a sua turma, com os seus sequazes, tentaram contra Moisés. E o castigo foi que a terra os engoliu. Diante do povo hebreu, que estava quase que revoltados por não alcançarem a terra santa por causa deles mesmos, por causa do castigo da incredulidade deles, porque embora eles tivessem deixado a terra da escravidão, a terra onde eles eram submissos ao faraó, eles ainda tinham a mentalidade de escravos. Eles ainda tinham dentro deles ainda a contaminação da idolatria dos falsos deuses egípcios. E mesmo Deus se colocando, se manifestando a eles no Monte Horebe, mesmo assim esse povo desrespeitava a aliança com Deus. E eles tiveram vários castigos nesse percurso. Continua o apóstolo: nem provoquemos o Senhor como alguns deles o provocaram, vindo a ser vítimas das serpentes. Aquele outro episódio em que o povo reclamava de Moisés e se revoltando contra eles, eles começaram a amaldiçoar a Deus, blasfemando.
E Deus mandou para eles serpentes venenosas, que os mordiam e os matavam. E eles recorreram novamente a Moisés, que, intercedendo por eles perante Deus, perante Javé, ele pediu que Deus tivesse compaixão e misericórdia do povo. E Deus, mais uma vez, manifesta a sua bondade e sua misericórdia, e faz com que Moisés, amando do próprio Deus, fizesse uma serpente abrasadora de bronze e a colocasse numa haste. E Deus disse: todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze e pedisse perdão, seria imune à mordida da serpente ou se curaria do veneno. E foi o que aconteceu. Então, as serpentes ali que Deus enviou é justamente no simbolismo do Antigo Testamento a própria iniquidade do povo. Que a própria iniquidade é o mal que se volta à pessoa. A infidelidade à aliança com Deus é o próprio castigo da pessoa que não respeita os seus mandamentos. Continuou o apóstolo: nem murmureis, como murmuraram alguns deles, para ser vítimas do anjo exterminador. Vejam, o anjo executor dos castigos divinos. Porque os anjos, eles são os nossos protetores, mas também eles são os vingadores de Deus. Os anjos são aqueles que defendem os interesses de Deus. E eles, quando blasfemavam, ofendiam a Deus e a Moisés, seu eleito, eles foram castigados pelo anjo exterminador. Continuou o apóstolo: ora, todas essas coisas lhes aconteceram a exemplo e foram escritas como ensinamento para vós que chegamos ao fim dos tempos. Então o apóstolo, ele faz justamente a referência a esses castigos. Vejam, Deus sempre castiga o seu povo, não por maldade, mas ele castiga para a correção, para que as pessoas possam ver que Deus é o único Senhor. Se ele castiga, ele tem um propósito, e esse propósito é a correção dos nossos desvios. E ele continua: portanto, aquele que se julga estar de pé firme, esteja atento para que não caia. Então São Paulo fala, aquela famosa frase: quem está de pé, cuidado para não cair. E mesmo aquele que parece estar firme na sua fé, ele tem que estar vigilante, porque a qualquer momento ele pode desabar, ele pode cair ao chão. Que a nossa fé é uma fé frágil. Os nossos propósitos muitas vezes são vãos, são como essas velas que estão ali, vítimas muitas vezes do vento que chega e pode apagar. Assim também é a nossa vida, a nossa fé. Continuou o apóstolo: Deus, por seu lado, é fiel e não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Ao contrário, até fará que tireis proveito da tentação, podendo-a aguentar. Vejam como na teologia paulina, aqui São Paulo nos ensina que toda tentação, toda provação que Deus nos envia, jamais será acima das nossas forças. Deus seria injusto, seria infiel para com a sua própria aliança, nos mandar uma provação, uma tentação que nós não pudéssemos superar. Seria até, de certo modo, uma covardia de Deus, mas Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso. Se nós vencemos uma tentação, é porque Ele sabe que nós temos força para isso. Inclusive, o apóstolo acrescenta: ao contrário, para até que tireis benefício, tiremos proveito das tentações. Por quê? Porque a tentação fortalece a nossa fé. A tentação nos faz ficarmos alertas. A tentação nos faz ficarmos firmes nos nossos propósitos e nos ajuda a alertar os outros a não caírem na mesma tentação. Veja a importância dos méritos do cristão, que se mantém perseverante diante das provações da vida. E o Evangelho que nós acabamos de ler, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz o seguinte: aproximando-se Jesus de Jerusalém, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. Ou seja, Israel, no caso Jerusalém, estava cega. Sim, virão para ti dias em que os teus inimigos
te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Derrubar-te-ão por terra, a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não soubeste reconhecer o tempo em que foste visitado. Veja, Jerusalém era a cidade do rei Davi, a cidade onde vivia o rei e o sacerdote. É o símbolo da igreja. Aquela cidade de Jerusalém, que é o protótipo, a imagem da igreja, ela devia estar preparada para receber Jesus. E justamente foi ela onde se concretizou a iniquidade daqueles que deveriam cultuar o próprio Deus e o mataram, o humilharam, o fizeram sofrer. E Jesus, já sabendo disso, ele olha com compaixão para Jerusalém, lamentando que ela não estava preparada, ou não tinha percebido a sua presença. E Deus fala que sobre ela viria destruição. E de fato, no ano 70, o general Pompeu, general do imperador romano, sitia a cidade e destrói o templo de Jerusalém, que nunca mais foi reconstruído, que nunca mais houve culto, nunca mais houve nenhum sacrifício naquela cidade. Mas essa destruição é justamente a preparação para o surgimento da verdadeira e nova Jerusalém, que é a Santa Igreja, e que hoje também corre o risco, não a igreja em si verdadeira, mas a igreja eclipsada, como diz Nossa Senhora de La Salete. A igreja verdadeira sempre será fiel a Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Mas aqueles que deveriam, como os antigos sacerdotes e anciãos do templo, que deviam estar preparados para receber e cultuar o Senhor, hoje muitos deles se prostituíram diante da idolatria do dinheiro, diante da idolatria do poder, diante da idolatria das ideologias. Quantos sacerdotes, religiosos, bispos, de qualquer setor do clero, hoje não entendem e não veem a verdadeira grandeza de Deus, não percebem os sinais visíveis na sua igreja e se vendem por ideologias, renunciando, rompendo toda a tradição católica, jogando para o lixo tudo aquilo que foi ensinado e perpetuado nesses mais de 2000 anos de existência. O que nos deixa triste é que muitos daqueles que querem perseverar nessa aliança com Deus são perseguidos, são caluniados, são afligidos, mas isso tudo já estava previsto por nós. Continua o evangelista. Tendo entrado em seguida no templo, Jesus começou a expulsar os que lá estavam, a fazer vendas e compras, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, vós, porém, fizestes dela uma caterva de ladrões. Depois continuava a ensinar todos os dias no templo. O templo representava justamente o corpo de Deus. E ali onde Deus habitava no tabernáculo dos santos dos santos. E os próprios homens, no interesse da idolatria do dinheiro, profanaram a casa de Deus, que deveria ser uma casa de oração, virou uma casa de negócios, uma casa onde o reino de Satanás, a mamona, o dinheiro, reinava em detrimento do verdadeiro culto de Deus. Qual a semelhança com a igreja de hoje? Qual a semelhança com a igreja de hoje? Quantos vendilhões do templo nós encontramos na nossa igreja? Quantos aqueles que, em vez de usar todos os seus recursos para a evangelização, para a vida de perfeição e de exortação dos seus rebanhos, das suas ovelhas, usam para o poder, para o seu deleite pessoal, para o seu próprio bem-estar. E se prostituem diante do poder do mundo. E é justamente esses vendilhões que serão condenados, porque são repreendidos pelo Senhor. Então devemos estarmos alerta para não cair nos mesmos pecados, nos mesmos erros daqueles homens que deveriam ter esperado Cristo. E que em vez de cultuá-lo, adorá-lo, o mataram, o desprezaram. E hoje nós corremos também o mesmo risco, quando nós, em vez de apontarmos, adorarmos o Cristo, em vez de nos voltarmos para Ele, nos voltamos para os bens materiais, nos voltamos para nós mesmos, nos voltamos para o que nós achamos ou o que nós pensamos, das ideologias, das falsas filosofias e da falsa doutrina que inoculam nas igrejas.
devemos estarmos alerta para a nossa fidelidade a Deus. E essa fidelidade exige de nós uma atitude de coerência, de perseverança, de paciência, mesmo que tenhamos que sofrer todo tipo de agrura, todo tipo de perseguição e de aflição. Porque a nossa cruz é justamente conduzirmos à cruz de Cristo, a cruz que liberta e nos leva ao Calvário, na perspectiva da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor.